A parábola da pérola de grande valor. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 45 ao 46, e disse Jesus: O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou a pérola. Nessa parábola, Jesus Cristo comparou o paraíso de Deus com uma pérola de grande valor. O homem que comprou a pérola simboliza os que abandonam os prazeres carnais que desagradam a Deus. O homem vendeu tudo quanto tinha e comprou a pérola de grande valor. Jesus não estava querendo dizer que tem que vender tudo quanto tem e doar para a igreja. Jesus deixou bem claro nessa parábola que os que querem adquirir essa pérola que Jesus se referiu, que é o reino de Deus, tem que abandonar todos os tipos de pecados, tem que abandonar os vícios, tem que abandonar a crença em imagens de esculturas, que não veem, não andam, não ouvem, não tem jeito de conquistar essa pérola que Jesus disse que é o paraíso de Deus, levando uma vida de pecados, de vícios, de idolatria. Essa pérola, que é o paraíso de Deus, não se compra com o dinheiro, porque Jesus já comprou o direito de entrar no paraíso de Deus, para os que obedecem o verdadeiro evangelho dele. Infelizmente a maioria das pessoas não dão valor para essa pérola, que Jesus se referiu, que é o paraíso de Deus. A maioria das pessoas não tem interesse em saber o que vai acontecer depois da morte do corpo, acham que tudo se termina no cemitério. Estão totalmente enganados. A pérola de grande valor para a maioria é dar vazão às obras da carne, fazer de tudo que a carne pede. Não querem abandonar as prostituições, que é praticar relações sexuais antes do casamento, não querem abandonar os vícios, não querem abandonar a crença em deuses feitos de gesso, não se importam que Jesus está vendo tudo o que estão praticando na terra. Infelizmente a maioria só irão dar valor na pérola que Jesus referiu, que é o paraíso de Deus, quando estiverem morando no inferno sem Deus. A maioria trocam o paraíso de Deus pelo inferno, porque não conhecem o inferno. Vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo escreveu assim: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A maioria das pessoas não querem passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou escrito no verdadeiro evangelho dele. Acham que é loucura, escreveu o apóstolo Paulo, ter que se arrepender dos pecados, ter que se confessar para Jesus Cristo, ter que se batizar para ser salvo do fogo do inferno. Isso é loucura para os que serão condenados por Jesus Cristo, irão perecer no inferno. Assim escreveu o apóstolo Paulo. Não adianta não crer na Bíblia, vai acontecer do mesmo jeito. Quem não dá valor para a pérola que Jesus se referiu, que é o paraíso de Deus, depois da morte vai dar valor para a pérola lá no inferno. Porém será tarde demais. Caiu no inferno, já era, não tem mais a segunda chance de ir buscar a pérola de grande valor, que é o paraíso de Deus. Quem despreza Jesus Cristo em vida, será desprezado por ele. Agora a maioria das pessoas não querem nem ouvir alguém falar do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, nem abrem os vídeos para ouvir. Quando sabem que alguém está falando do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, quem rejeita o evangelho de Jesus Cristo, está rejeitando a ele, e também a Deus.
O apóstolo Paulo escreveu que é loucura para os que irão morar no inferno obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Tem que haver renúncias das práticas pecaminosas que desagradam a Deus. Vamos ler também no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível de ir morar no paraíso de Deus levando uma vida de pecados na terra. Jesus exige a santificação do corpo, da alma e do espírito. Ninguém vai terminar de se converter lá no paraíso de Deus. Tem que se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. Os que se recusam a se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo serão lançados no inferno sem Deus. Tem que se levar uma vida na obediência da palavra de Deus. Vamos ler o que o Senhor Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar no inferno a alma, também o corpo. Temer a Deus é obedecer os mandamentos dele. Jesus deixou bem claro que serão lançados no inferno os que não querem obedecer os mandamentos dele. Prova que o inferno existe, prova que o ser humano tem alma. Prezado ouvinte, busque a pérola de grande valor que Jesus falou, que é o paraíso de Deus. Você tem que reservar um lugar no paraíso de Deus em vida. Você tem que passar pelo plano de salvação que Jesus deixou escrito no Evangelho dele. Você tem que se arrepender dos pecados. Você tem que se confessar para Jesus Cristo. Você tem que se batizar do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 16. Jesus deixou escrito para você assim: quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Procure uma verdadeira igreja evangélica. Faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. Leia na sua Bíblia o que vai acontecer com os que os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Jesus disse assim: assim vai acontecer. Pense nisso, ouvinte. Busque a pérola de grande valor que Jesus está entregando, que é a entrada no paraíso de Deus, depois da morte do corpo.